Bom, pessoal, vamos agora continuar falando sobre o transtorno obsessivo compulsivo, que afeta a vida de cerca de 4 milhões de brasileiros. No nosso quadro, você é o doutor, o nosso médico de família, Antônio Sprosser, vai explicar quais são as causas, os sintomas, tratamentos e também diagnóstico dessa doença, certo, Tice? Pois é, para começar, eu queria que o doutor explicasse pra gente qual que é o distúrbio, do transtorno obsessivo compulsivo. Que tipo de distúrbio é esse? Bom, Tiziane, é um distúrbio que tem, pelo próprio nome, tem obsessão e tem compulsão. E o que é uma obsessão? A obsessão são pensamentos, são ideias que te dão medo e que te provocam o dia inteiro. Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu tenho uma ideia que a minha casa está sendo assaltada. Eu estou com esse pensamento agora. Então, esse pensamento fica me perseguindo e eu tenho que fazer alguma coisa. Então, a compulsão agora é o comportamento, é o meu ato. Então, eu levanto da cama, vou lá na porta, abro, fecho, abro. Isso é compulsão. Então, quer dizer, e quando você, a compulsão você age. A compulsão, o ato, acalma a obsessão. Então, a obsessão me dá ansiedade, me dá aquele pensamento, aquele medo e a compulsão. Quando eu vou fazer aquele ato, aquele comportamento que eu vou levantar e vou fazer, acalma a minha obsessão. Então, uma coisa está ligada à outra. E, geralmente, pode começar na criança, no adolescente e no adulto, podendo levar a depressão, ansiedade e até casos de suicídio. Por isso que é importante falar nesse tema. E eu queria mostrar um cérebro por dentro, como ele funciona para ter esse toque, chamamos de toque obsessivo compulsivo. Então, como é lá dentro? Então, a pessoa, por exemplo, ela tem ideações, comportamentos repetitivos, e lá dentro do nosso cérebro, cada parte dele é responsável por alguma ação. Tudo isso com química, com serotonina, dopamina. Então, vocês estão vendo, por exemplo, lá o tálamo, o hipocampo, todas essas regiões cerebrais, elas têm um ciclo de ação para você fazer aquilo lá. Você tem a ideia e vai fazer ação. Só que no caso do toque, esse ciclo, ele não se complementa. Ele fica toda hora em ação. Ele vai e fica. E o nosso lobo frontal, a região do cíngulo, ficam estimuladas e a pessoa não consegue desligar. Por isso que tem essa sensação de looping, de tudo que está acontecendo ao redor. E não para. E é o bichinho sempre falando coisa ruim na sua cabeça. E sabe, Tiziane, Aninha, isso causa na pessoa mal-estar e péssima qualidade de vida. A pessoa não se relaciona com ninguém, como é que não eu faço? consegue Quais trabalhar. são os sinais para saber se está acontecendo do toque? Como é que eu descubro? Como é que é feito isso? Então, tem algum gatilho? Tem. Então vamos ver os sinais. Veja bem, mania de limpeza. Você acabou de limpar a sua mesa, mas para você está suja, então você vai limpar outra vez. Você fica limpando o dia inteiro. Mas como a sua mão ficou suja, você fica lavando as mãos excessivamente, até criar ferida na mão. E outra coisa, tem coisas simétricas em ordem perfeita. Tem que ser a cor vermelha, a cor branca, no seu cérebro tem que ser nessa ordem. Se não tiver assim, dá problema. Além disso, você conta sem parar. E essa contagem progressiva e repetitiva fica no seu cérebro também. Então você está andando na rua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, você não para. Você está tomando banho, você conta as gotas que estão caindo em você. E além disso, isso aqui é muito importante, revisão de diversas vezes as portas para ver se está fechado. E não é só a porta da sua casa, é a porta da geladeira, é a porta do carro, você vai deixar o filho na escola, você vai ver se o filho entrou na escola. Então, todas essas situações de obsessão e compulsão mexem com o seu estado de vida, com a qualidade de vida. Agora, como a gente viu até na reportagem antes do intervalo com o Luciano, o próprio Luciano. É verdade. Agora, tem como a gente classificar o toque, doutor, para mais grave e menos grave? Tem, a psiquiatria divide em várias formas o toque, mas a mais simples que a gente achou foi essa daqui. O transtorno obsessivo compulsivo subclínico, são as obsessões rituais se repetem com frequência, mas não atrapalham a vida da pessoa. É um toque mais leve. Como é que eu posso exemplificar sutil. isso? Isso é mais difícil de você diagnosticar. Mas a pessoa que tem, ela está entendendo o que eu estou falando aqui. Pode ser confundido com mania? Não, a mania é uma coisa benigna. Mania, por exemplo, você tem a mania de dormir do lado esquerdo. Você vai lá, dorme do lado esquerdo, mas não chega a ser um toque, porque o toque, mesmo subclínico, você tem ações mais repetitivas. Já o toque mesmo, as obsessões persistem até o exercício da compulsão.
que alivia a ansiedade. Então, um está ligado ao outro e é repetitivo e você, às vezes, não consegue viver adequadamente. Não consegue trabalhar, Você não consegue, como o Luciano próprio se falou, relacionar. que tem que ficar várias vezes abrindo e fechando. Então, isso interfere no dia a dia. Você tem horário para cumprir, você não consegue. Agora, qualquer pessoa pode desenvolver o toque? Geralmente, Tem Ana, idade quais pra são acontecer? as causas, quais são os fatores, quais são... Isso aqui é muito estudado até hoje, mas uma delas que a gente conhece é a predisposição genética, embora nenhum gene ainda tenha sido identificado, mas a predisposição genética, o pai, filho, a mãe na família é muito importante. Qual o segundo? É o desequilíbrio químico no cérebro, como eu mostrei agora para vocês na entrada. Serotonina, dopamina, noradrenalina, todos esses neuroquímicos estão influenciando esse comportamento. Além disso, traumas, eventos estressantes, perseguições, guerra, desafios, opressões familiares, tudo isso pode levar também a pessoa a ter o toque. A quarta é características da personalidade. Por exemplo, você tem tendência de depressão, ansiedade, tem tiques nervosos, também são fatores predisponentes. E, finalmente, que eu acho muito importante, são os fatores ambientais. Poluição, o estresse do dia a dia. Muito barulho. Uso de drogas, uso de álcool, uma vida desequilibrada também faz parte de causar e manter o quadro de toque. Agora, como que a gente faz o diagnóstico? Boa pergunta. O diagnóstico é clínico. O diagnóstico, assim, não tem um exame que a gente vai fazer uma É na ressonância conversa. magnética. É clínico. Você vai chegar para um psiquiatra, para o psicólogo, os dois juntos vão conversar e vão estabelecer o diagnóstico de transtorno obsessivo compulsivo. Bom, quando a gente tem um diagnóstico feito, como é que eu faço o tratamento? Quais são os tratamentos que são realmente eficazes contra o toque? Ele tem cura, doutor? Tem. Não tem cura. Não tem cura? Não, mas tem acompanhamento e tem o tratamento que é muito importante. Aí você pode viver bem, né? Porque olha só, Tiziana, você tem que fazer uma psicoterapia. Essa psicoterapia não é qualquer uma psicoterapia, é chamada psicoterapia de exposição. Como Você assim? vai expor, por exemplo, vamos supor que você tem toque. Tá. Eu vou expor você aos gatilhos do seu toque e vou ao mesmo tempo cuidar disso. Por exemplo, você vai sujar sua mão com terra. Eu vou falar, essa terra é boa para você, não é ruim. Eu vou te educar a falar que a minha mão suja, eu não preciso ficar lavando. Então isso chama-se terapia cognitivo-comportamental. Perfeito. Além disso, sempre associar medicamentos, geralmente são antidepressivos, que são inibidores da recaptação da serotonina, como a fluoxetina, a fluvoxamina, a sertralina, que ajuda, a clomipramina, que ajuda bastante. Se isso não resolver, eu posso usar a neuroestimulação que o Luciano mostrou aqui. Que é aquele aparelhinho que ele Aquele colocou. aparelhinho que fica estimulando o cérebro em vários lugares. Mas também tem a outra, a transmagnética, a ressonância, que são outras técnicas que existem Também são equipamentos. São equipamentos em casos mais severos. Perfeito. E, além disso, sempre associar terapia complementar como yoga, meditação, respiração, como o Luciano fez. corrida, exercícios, se socializar com a família, porque é muito difícil. E quem tem, como o Luciano mostrou, sabe como é difícil. Como é que a família deve se comportar, doutor, quando perceber que tem alguém ali, algum indivíduo, homem ou mulher, que esteja passando por esse tipo de sofrimento, por essa doença? Você tem algum conselho que você possa Vamos. dar? Boa sim, boa pergunta. Vamos lá, vamos mostrar para vocês agora como que a gente pode ajudar quem tem. Em primeiro lugar, perceber os rituais dos filhos. Você está vendo que o seu filho está tendo ritual, pôr o carrinho um do lado do outro, bem certinho assim? Fique atento ou fique atenta. Não colaborar com a perpetuação das manias. Então, misturar mesmo, sujar a mão, mostrar que a desordem também faz bem. Esconder os sintomas por vergonha é um péssimo caminho. Muitas vezes você esconde esse sintoma das pessoas e você está fazendo o quê? Você está esquecendo de você. E quando diagnosticado, encaminhar para tratamento. E como eu falei, não tem cura, mas tem tratamento. E esses medicamentos ajudam bastante. E quanto mais se adia o tratamento, mais grave fica a doença. Você fica sofrendo e ninguém pode saber. Isso altera o comportamento familiar, relacionamento, o seu emprego, o seu trabalho. Então faz diagnóstico e vamos tratar, porque tem como você melhorar. E
ter qualidade de vida, É certo, ter doutor? qualidade de vida. Doutora, é sempre maravilhoso te ouvir, né? É um prazer. Sempre uma aula aqui. Prazer Muito estar com obrigada, você. viu? Boa Obrigada. semana, viu? Obrigada. Muito Até a Semana que vem próxima tá aí. consulta. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado.